eu e Ana, a gente fez uma live sobre a medida provisória 927, que vocês sabem, vocês conhecem, né? Foi uma medida provisória editada pelo governo federal depois que a pandemia se instalou, houve uma paralisação da atividade econômica, né? A gente sabe aí que os prefeitos e os governadores determinaram a paralisação da atividade econômica, mas que essas questões trabalhistas são reguladas na esfera federal. Então, o governo federal edita essa medida 927. Foi uma medida provisória muito polêmica, por conta de um artigo específico, né, Ana, que era o artigo 18, um artigo que previa a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e suspensão de pagamento, e outras estratégias para tentar fazer com que essas empresas consigam passar por esse período de dificuldade econômica das empresas também. E aí a gente fez uma live, a Ana trouxe para a gente essas questões referentes ao artigo 18, e já tinha caído no mesmo dia em que a medida provisória foi votada. O Bolsonaro disse que ia mudar esse dispositivo, né? Ele tinha caído pelo Twitter, não tinha caído ainda oficialmente, mas ele tinha adiantado isso para a gente. E aí, então eu imagino que tenha havido um amadurecimento da ideia, e foi editada, foi na madrugada? Madrugada? Oi? A MP9, falha um pouquinho o som para mim. A MP 936 foi editada nessa madrugada? Foi editada nessa madrugada. Eu acho que eu estava acompanhando em tempo real quase. Acho que foi mais ou menos lá pela meia-noite e pouco. Eu acho que passou um pouquinho da meia-noite. Perfeito. E como, pessoal, esse é um assunto muito importante para todo mundo, né? Porque não só quem é advogado na área trabalhista, mas as pessoas conhecidas ou se preocupam com os próprios empregos, a gente tem o prazer de receber mais uma vez a Ana Santos, grande amiga, que disso, é advogada trabalhista há muitos anos. A Ana é mestre de trabalho e processo de trabalho em Minas, é advogada em Brasília, mora em Brasília, e é professora de Direito do Trabalho e de Processo do Trabalho da UniceuB, que é uma das melhores faculdades do Brasil. Então, queria te agradecer, Ana, por estar de novo com a gente, de novo tratando um tema importante para todos. Tem Diego, constitucionalista, Rocha, Cabine. Acho que é um assunto que interessa a muitas pessoas. Então, eu queria começar te perguntando algumas questões referentes a essa nova MP, a MP 936, porque ela foi editada, como a gente falou, nessa madrugada, mas eu não tive tempo, né? Trabalhei o dia inteiro, não tive tempo nem de parar para olhar para a MP. Nossa ideia mesmo trazer para todo mundo um entendimento muito claro daquilo que aconteceu. Então, a primeira pergunta que eu ia te fazer essa MP para substituir aquele artigo 18 ou ela trata de outro? Primeiramente, queria cumprimentar todo mundo, agradecer a gentileza da Isabela, agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês de novo, agradecer o Instituto, o New Law, e todo mundo que está aí assistindo, cumprimentar todo mundo. Em resposta à Isabela, a primeira indagação, de fato a MP foi editada para substituir aquele artigo 18. Não nos termos em que havia sido proposto, conforme até a gente tinha conversado, tinha um desvio de finalidade, mas para possibilitar redução de jornada com consequente redução do salarial e suspensão de contrato de trabalho. Então, é uma medida provisória muito específica, ela só trata disso, praticamente. Isso. É uma medida provisória bem específica que tem o objetivo, segundo a própria medida provisória, de estabelecer um programa emergencial para garantir emprego e renda. Então, o objetivo é acudir o empregador para a manutenção da atividade econômica e, consequentemente, não deixar o empregado desamparado. Perfeito. Ana, então eu ia te pedir para fazer o seguinte, conta para a gente um pouquinho daquilo que o artigo 18 previa na MP 37 e fala para a gente o que mudou nessa nova MP. Olha, o artigo 18 da MP 927, ele tinha trazido uma tentativa, a meu ver, um pouco desastrosa, de possibilitar que o empregador suspendesse o contrato de trabalho dos empregados, consequentemente sem pagamento, né, de salário,
pelo período da calamidade pública, enfim, para tentar manter as economias, não se endividar. Só que naquela ocasião, da MP 927, o artigo 18 condicionava a suspensão do contrato ao empregador colocar o empregado para capacitação. E aí a crítica que a gente fez naquela oportunidade se o empregado não vai ter recepção de salário, diferente do que prevê a CLT no artigo 476, que traz esse programa de capacitação. Se o empregado não tem percepção de salário, se ele não tem uma ajuda, ele não recebe um benefício, como é que ele vai se capacitar? Então, no fundo, era mais para possibilitar a suspensão dos contratos de trabalho sem nenhuma contrapartida para o trabalhador. Que a MP 936 traz de diferente. Ela até faz referência nas disposições finais sobre essa possibilidade de suspensão para capacitação, mas uma coisa mais humana nos termos da CLT, questão de auxílio, capacitação. Mas, na verdade, o que essa MP traz agora além da possibilidade do empregador suspender o contrato, ela traz também uma possibilidade, dentro dos limites estabelecidos, de reduzir proporcionalmente a jornada com a redução salarial, que era a medida, assim, mais esperada por todos os empregadores, acredito eu, ou pelo menos grande maioria deles. Agora, Ana, fala pra gente, a quem que essa medida provisória se aplica? Se aplica para qualquer empregado? Se aplica para o pessoal que presta serviço doméstico também? Ou como é que é essa aplicação? Pois esse é um ponto bem importante, porque a medida provisória só ressalvou os empregados públicos. Então, empregados da administração direta e indireta, empresa pública, sociedade de economia mista, organizações internacionais, o empregado público, não obstante tem um regime seletista, essa MP não se aplica. Como ela não ressalvou outros empregados, o entendimento que a gente tem tido, e aí eu digo a gente tem tido porque tudo corre em tempo real, então eu já tive a oportunidade de ver outros juristas, outros colegas da área, várias pessoas fazendo lives hoje também para tratar do assunto. O entendimento que eu tenho e que parece ser compartilhado é de que ela não excluiu o doméstico, não excluiu o empregado rural. Ela se aplica, então, ao urbano, ao doméstico, ao rural, ao aprendiz, porque tem contrato de emprego. Ela se aplica, inclusive, ao intermitente. E aí, no caso do intermitente, ela traz regras claras para ele. Mas ela se aplica a todo mundo, salvo o empregado público. Nossa, eu tô começando a ficar assustada agora no meio da live. Caramba, então é uma coisa bem ampla, assim, né? Então conta pra gente o que exatamente ela prevê e quais são os requisitos. Só dizer pro pessoal que se eles tiverem dúvida, eles podem ir mandando, que quando a gente tocar nos pontos, a gente volta e resgata essas dúvidas e responde vocês. Perfeito. Então ela traz a possibilidade de suspensão do contrato. Quais são os requisitos que ela traz para isso? É redução, não é suspensão, é redução. E Calma. tem você vê que são muitas dúvidas. São muitas dúvidas. O que a medida prevê? Que vai existir um benefício emergencial custeado pela União e que tem duas possibilidades. O empregador poderá optar por suspender o contrato ou ele poderá optar por reduzir a jornada com consequente redução salarial. E aí, a gente vai falar um pouquinho para frente, tem as hipóteses específicas de redução de jornada com redução salarial. Mas são hipóteses diferentes, então o empregador vai ter que optar. E eu acho que isso é um ponto bem importante, porque a própria MP já diz, se optar por suspender o contrato, não pode ter trabalho nenhum. Então, não dá para eu suspender o contrato e continuar pedindo uma coisa ou outra para o trabalhador. Não dá para colocar ele no teletrabalho, trabalho remoto, home office. Suspender o contrato, esquece o trabalhador lá e vai passar a reger pelas normas da MP 936. Então, se eu escolher suspender o contrato do trabalhador, eu não vou pagar nada para ele durante esse período de quarentena. Imagina que ela limite ao período da quarentena, né? Perfeito.
aí a União que cobre o benefício desse empregado e cobre em que percentual? Pois é, então deixa eu colocar. São duas hipóteses. A primeira hipótese, a suspensão temporária do contrato. Até estou com a lei aberta aqui para a gente auxiliar em alguns aspectos. Na suspensão temporária do contrato, vai ter, o trabalhador vai receber uma prestação mensal que varia. E aí está o artigo 6º da MP 936, que vai trazer aqui, ó, o valor do benefício emergencial vai depender das seguintes hipóteses. Ele pode ser 100% do valor do seguro-desemprego, quando, e aí a MP traz a regra, quando a empresa tiver oferido receita bruta inferior a 4.800.000 reais. Então, essa hipótese. Menores, o governo cobre mais. É como se fosse um auxílio que dá prioridade para essas empresas, né? Perfeito. Agora, na hipótese de uma empresa que tem um faturamento maior, então a receita, a gente vai olhar isso com base na receita bruta do ano calendário de 2019. Quando a empresa tiver um faturamento maior do que 4.800.000, o benefício emergencial vai ser só 70%. E a empresa é obrigada a cobrir os outros 30%. Mas nesse caso, é 30% do salário do empregado. Ah, então quando a empresa é uma empresa grande, então o referencial é o salário do empregado. Quando é uma empresa menor, o referencial é o seguro-desemprego e ele é todo coberto pela União. Eu acho que até para a gente esclarecer e eu não atropelar aqui um pouquinho, voltando um pouquinho na sua pergunta, no valor do benefício. Porque o artigo 6º da MP, ela já traz qual é a base de cálculo para que a gente possa estabelecer o valor mensal. A base de cálculo é o valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito. Então, a gente tem que lembrar disso, porque esse fator vai ser muito relevante na hora que a gente for calcular redução de jornada com redução salarial, a depender do salário do trabalhador. O raciocínio é, quanto mais recebe o trabalhador, menos ele ganha agora. Por quê? Porque o valor do seguro-desemprego tem um teto. O teto atualmente é R$ 1.813. Então, a gente vai fazer o valor do benefício, a MP traz como base de cálculo o valor mensal do que o empregado teria direito de seguro de desemprego, limitado a R$ 1.813. Então, se eu trabalho numa empresa relativamente pequena, naquela primeira hipótese que a gente tratou, e recebo um salário de R$ 5.000, e o meu empregador resolve suspender meu contrato de trabalho nos termos dessa medida provisória, eu vou passar de R$ 4.000 por mês para tipo 1.800 enquanto durar essa situação. Perfeito. Você vai passar por essa situação. A MP traz uma possibilidade de, nesses casos, o empregador ofertar uma ajuda compensatória. Mas não é obrigação e você passa, e esse valor também vai ser acordado, você passa a receber o teto do seguro-desemprego. Então, assim, são duas hipóteses, né, que a gente tinha falado anteriormente. Sempre lembrando que a base de cálculo é o valor do seguro-desemprego, que está lá no artigo 5º da Lei 7.998. Então, eu vou lá no artigo 5º para saber as balizas do valor do seguro-desemprego. No caso de redução de salário e redução de jornada, o cálculo é feito sobre o percentual da redução. Então, assim, para dar um exemplo claro para vocês, eu tenho um salário, o exemplo que a Isabela deu, vamos colocar um valor aí redondo para ficar bem fácil. Eu tenho um salário de R$ 10.000. No caso de reduzir jornada e salário, a gente vai fazer com base o cálculo é feito com base no percentual da redução. Então, o salário de 10.000, vamos supor que eu reduza 50%. Eu acho que a gente vai chegar mais para frente um pouquinho, mas a lei traz 3 percentuais de redução e ela diz exclusivamente. Ou seja, eu posso reduzir a jornada com consequente redução salarial em 25%, 50% e 70%.
Fora dessas hipóteses, só previsão em convenção coletiva ou acordo coletivo. É até engraçado nesse ponto, Isabela, porque a MP fala exclusivamente e depois ressalva falando que convenção ou acordo coletivo pode trazer um valor diferente. A Então, assim, tecnia, né? é uma tecnia, as pessoas até têm que prestar atenção nisso. A gente estava falando da primeira hipótese que traz a medida provisória de redução de salário, de redução de jornada com consequente redução salarial. E aí, eu estava dizendo para vocês que a MP ela traz algumas medidas, algumas hipóteses em que é possível, e os percentuais, eu até ouvi algumas pessoas dizendo que esses percentuais eles tinham sido trazidos para facilitar o próprio governo, para evitar que aquela dificuldade na hora de calcular o que vai ser devido a título de seguro-desemprego. Porque imagina, cada empregador reduz num percentual X. Um 30%, o outro 40%, outro 45%, outro 52%. Então, para evitar esse tipo de coisa, é que eu acredito que tenha trazido esses percentuais. Mas lembrando que, se eu não me engano, é o artigo 12 da MP, que diz que acordos ou convenções coletivas vão poder trazer percentuais diversos. Salvo isso, a redução de jornada ela pode ser feita no percentual de 25%, 50% ou 70%. E aí, como é que a gente vai fazer o cálculo? Reduzir a minha jornada, vamos trazer um exemplo aqui mais fácil. Reduzir a minha jornada em 50%, com consequente redução salarial de 50%. Então, suponhamos que eu sou um empregado que ganho 10 mil reais. Eu reduzo 50%, ele vai passar a receber pelo empregador 5 mil reais. E eu vou calcular o seguro-desemprego incidindo também esse percentual da redução. Então, vamos supor que ele esteja no teto do seguro-desemprego, para facilitar o nosso cálculo, e receberia R$ 1.813. Ele vai receber só 50%, 906. Então, esse trabalhador que recebia 10 mil reais, ele vai receber, na hipótese de redução de 50% de jornada com redução salarial, ele vai receber R$ 5.906. Seria mais ou menos esse cálculo. Os trabalhadores vão receber um benefício emergencial, e aí a gente estava na hipótese de dizer o que a MP propôs. Ela trouxe possibilidade de suspensão dos contratos e possibilidade de reduzir a jornada com consequente redução salarial diante de um pagamento de um benefício emergencial, e esse benefício vai ter como base o valor do seguro-desemprego. Eu acho que uma coisa que é importante a gente mencionar é que esse valor do benefício ele vai ser custeado com os recursos da União. O próprio artigo 5º da MP, no parágrafo 1º, diz que o benefício é custeado com os recursos da União. Isso é importante porque algumas pessoas andaram se questionando como e se o meu contrato for rescindido, eu vou receber o seguro-desemprego? Vai receber tranquilamente o seguro-desemprego. A própria legislação vai dizer que o empregado que tiver o contrato rescindido sem justa causa continua recebendo o seguro-desemprego, e que isso não teria nenhum impacto porque o benefício é concedido com os recursos da União. Essas medidas que a gente está dizendo que são possíveis de adotar: suspensão do contrato e redução de jornada com redução salarial. Algumas obrigações importantes do empregador e que eu acho que se fazem necessárias nesse momento para a gente colocar aqui. Ele tem que avisar o Ministério da Economia e ele tem um prazo de 10 dias para avisar o Ministério da Economia. Se ele não avisa nesse prazo, o que vai ocorrer? Ele vai ter que pagar o valor que ele pagava anteriormente e ele vai ter que avisar o Ministério da Economia, e a redução salarial ou a suspensão contratual só passa a valer a partir do aviso ao Ministério da Economia para que eles possam, receber o benefício. Qual que é o prazo para pagamento desse benefício emergencial? É 30 dias da celebração do acordo.
Então, celebrei um acordo de redução de jornada ou de suspensão do contrato, o trabalhador vai se perguntar como que eu vou receber? O empregador avisa ao Ministério da Economia dentro de um prazo de 10 dias e ele tem 30 dias para receber esse valor. Eu acho que é muito importante a gente ponderar, porque não vale para os salários do mês de março, que vão ser pagos agora no início de abril. Vão valer para aqueles salários referentes ao mês de abril, que passam a ser pagos no início de maio. Então, eu acho que é um ponto da MP que é bem importante da gente tratar aqui. Então, voltando lá, eu e a Isabela falávamos sobre o valor do benefício. Então, trouxemos um exemplo prático e dizemos que qual é a base de cálculo para o seguro-desemprego? A base de cálculo do valor do benefício, desculpa. A base de cálculo é o valor do seguro-desemprego. Está lá no artigo 6º da MP, no caput, dizendo esse valor. Então, voltando, então, para a gente tratar essas duas hipóteses e ficar um pouco mais didático, já que a gente não conseguiu manter essa... Eu acho que é super proveitoso quando a gente pode manter essa mediação. A Isabela conduz isso muito bem. Então, eu vou tentar trazer de forma mais didática para até não ficar cansativo, porque é uma MP bem exaustiva, tem muita regra, tem muito detalhe. Então, para não ficar cansativo, eu vou tentar trazer de uma forma mais didática. São duas hipóteses. Primeira hipótese, suspensão temporária do contrato. Segunda, redução da jornada com consequente redução salarial. Como que a gente vai funcionar aqui? Na redução da jornada com consequente redução salarial, a lei vem e traz no artigo 7º quais são as hipóteses. Então, eu posso reduzir a jornada em 25%, 50% e 70%. Aí o empregador vai nos perguntar assim, e como que eu posso fazer isso, né? Aspectos práticos. É possível fazer por acordo individual, então é um aspecto bem importante da MP. É possível fazer por acordo individual, empregador e empregado. E o empregador tem que avisar o empregado com 2 dias corridos. Redução de jornada com redução de salário. Qual é o limite máximo? 90 dias. Então, o prazo máximo para reduzir jornada e reduzir salário é por 90 dias. E a MP ainda traz outro aspecto importante. É preciso preservar o valor do salário hora. Eu acho que isso é importante porque, e aí até fazendo uma referência a uma live que o Instituto New Law teve anteriormente, que o juiz do trabalho, o Felipe, ele trouxe isso, ele já tinha trazido essa discussão de... Ele acreditava que era possível reduzir jornada com salário desde que mantivesse o valor do salário hora. Então, é importante porque a MP traz a necessidade de garantir o valor do salário hora nessas hipóteses de redução. Fazendo um paralelo aqui, para ficar mais claro. A redução de jornada acordada individualmente, a suspensão do contrato de trabalho. Como é que eu vou fazer? O empregador ficou na dúvida. É acordada individualmente. Então, pode ser feito entre acordo bilateral, empregado e empregador. O prazo é um pouquinho menor. Então, o prazo para suspensão temporária dos contratos de trabalho é por até 60 dias. E outro aspecto importante, a MP diz que podem ser fracionados. Esse prazo pode ser fracionado. Então, a gente pode ter 30 mais 30. Eu acho que isso é um aspecto importante porque nesse momento em que a gente não sabe qual que é o prazo, quanto tempo vai durar a pandemia, volta ou não volta as atividades. Então, nesse momento em que a gente não sabe como que funcionam as coisas, eu acho que é importante saber que eu posso suspender por 30 e depois por mais 30 dias. O prazo máximo é 60. Nas hipóteses de suspensão, eu acho que outro aspecto bem relevante, a MP vem e diz, os benefícios concedidos pelo empregador têm que ser mantidos no caso de suspensão. E aí,
esse dispositivo também é bem polêmico, porque a MP diz benefícios. Quais são os benefícios que são concedidos e que têm que ser mantidos? Porque, em princípio, a gente estaria falando de uma hipótese de suspensão do contrato. Aí, acredito eu, temos uma hipótese de suspensão anômala, em que, apesar de suspenso o contrato, temos mantidos alguns benefícios concedidos pelo empregador. Ou melhor, a MP fala todos, mas a gente tem que lembrar que quais são os benefícios? A título de exemplo, eu vi que algumas pessoas perguntaram de quais são os benefícios que eu tenho que manter. Eu tenho que manter auxílio alimentação ou vale refeição, plano de saúde. Mas, por exemplo, o vale transporte eu poderia cortar. Por quê? Vale transporte é indenizatório nessa hipótese e o trabalhador está em casa. Então, não é necessário pagar o vale transporte. Mas os benefícios têm que ser mantidos na hipótese de suspensão. E outro aspecto importante é que o contrato está suspenso, mas a MP diz que está autorizado ao trabalhador recolher para o RGPS, para o Regime Geral de Previdência Social, como segurado facultativo. Então, ele pode recolher durante a suspensão do contrato de trabalho. Outro aspecto aqui importante, e que a gente havia pontuado enquanto eu estava tendo a oportunidade de conversar com a Isabela. Quando a gente fala em suspensão, o empregador ele vai ter que ponderar muito bem nesse momento se é um caso de reduzir jornada e reduzir salário ou se é um caso de suspender o contrato. Porque se a gente suspender, não tem trabalho. Eu não posso, eventualmente, demandar do meu trabalhador um trabalho para ele fazer em teletrabalho, um trabalho para que ele possa fazer em home office, porque senão a MP já traz no artigo 8º, se eu não me engano, parágrafo 4º, que manter qualquer atividade no período de suspensão descaracteriza a suspensão. E aí, nessa hipótese, o que vai acontecer? O empregador vai ter que pagar de imediato o valor do salário do trabalhador, mais os encargos sociais devidos durante todo esse período. Então, descaracterizou a suspensão, o ônus financeiro passa a ser alto. Então, eu acho que é necessário aqui ponderar se é um caso de reduzir ou se é um caso de suspender. Hipóteses de reestabelecimento. Então, as pessoas vão perguntar, e quando que vai terminar? Vai terminar, tem um prazo máximo, né? Tanto um quanto o outro, mas vai terminar, a MP já traz as hipóteses de reestabelecimento, que seria cessação do período de calamidade pública. A própria Isabela falou, né, no início da nossa live, acredito que essa medida provisória seja para atender o período de calamidade pública. Então, a gente não está falando de utilização de nada disso fora do período da pandemia, fora do período que nos encontramos atualmente. Terminou o período de calamidade pública, não tem mais, a gente não pode mais utilizar isso, ou pode ser acordado entre empregado e empregador. Então, empregado e empregador podem ajustar o término dessas medidas, então o término da redução ou da suspensão do contrato, ou o empregador, por ato unilateral, também pode determinar o retorno das atividades. E aqui, nesse aspecto, obviamente, que seria interessante para o empregado o retorno das atividades, porque parte do pressuposto que o empregador retornou a desenvolver a atividade econômica, enfim, a necessidade do trabalho retornou. Outros aspectos importantes que foram trazidos. A suspensão do contrato. Como é que fica o pagamento? A gente falou brevemente aqui, mas eu acho que não custa retornar para ficar claro que a suspensão e a redução são coisas diferentes. Na suspensão do contrato, eu vou suspender 100% do trabalho e o trabalhador vai receber 100% do valor do seguro-desemprego. Só que a gente vai levar em conta o faturamento bruto anual
de uma receita bruta anual de uma empresa. Se a empresa tiver faturado até 4.800.000, o trabalhador vai receber 100% desse valor na hipótese de suspensão. Se a empresa tiver faturado mais do que 4.800.000, ela não pode suspender completamente o pagamento, porque o trabalhador vai receber 70% do valor do seguro-desemprego e a empresa fica obrigada a pagar 30% do valor do salário do empregado nessas hipóteses. Então, é importante, porque a gente vai ter que levar nesse cenário, a gente vai ter que levar em conta o porte da empresa. Grandes empresas e pequenas empresas, nesse cenário, têm necessidades diferentes. Então, acredito eu aqui que esse foi um ponto positivo, né? Levar em conta a situação econômica, até para eventualmente desonerar o pequeno empresário, o pequeno empregador que não tem condições de arcar com esses custos e, na medida da sua proporção, desonerar a grande empresa que tem uma condição um pouco melhor, enfim, de atender isso, porque a gente tem que lembrar que a União vai custear, né, o benefício emergencial e pode, né, o Estado, enfim, vai se endividar para pagar esses benefícios. Então, voltando aqui, gente, um outro aspecto importante, e aí até fui perguntada hoje por diversos clientes, empregadores que se encontram nessa situação. Suspendi o meu contrato de trabalho, suspendi o contrato de trabalho dos meus empregados ou, eventualmente, reduzir jornada com consequente redução salarial. Mas ainda assim vou precisar dispensar. Existe alguma garantia de emprego? A MP ela trouxe sim uma hipótese de garantia de emprego, denominou de garantia provisória de emprego, para dizer o seguinte: durante o período em que o contrato está suspenso, ou durante o período em que a jornada foi reduzida, com consequente redução salarial, eu não posso rescindir o contrato sem justa causa. Obviamente que por justa causa eu poderia, são poucas as hipóteses de rescisão por justa causa sem prestação de serviço, enfim, fica mais difícil, mas eu não posso rescindir o contrato de trabalho sem justa causa. E aí, a MP, eu acho que esse aspecto que eu acabei de pontuar nem precisaria ser colocado aqui, porque interrupções e suspensões do contrato de trabalho já são obstáculos a uma rescisão injustificada. Mas a MP trouxe isso e ainda disse que, pelo mesmo período acordado, o trabalhador tem uma garantia de emprego, uma garantia provisória. Então, um exemplo, eu pactuei por 2 meses uma redução de jornada com consequente redução salarial. Durante esses 2 meses, eu não posso rescindir o contrato de trabalho desse trabalhador e depois por mais 2 meses posteriormente. Então, ele teria 4 meses, de certa forma, de garantia provisória de emprego. Por quê? Lembrando que o objetivo dessa medida provisória é preservar um emprego e a renda. Então, a gente quer manter a atividade econômica, mas também trazer uma garantia. Então, nesse aspecto, eu vejo com bons olhos, sei que a gente está aquém do ideal, mas já é uma resposta ao governo, né? Aquela MP, aquela live que a gente fez anteriormente, né, Isabela? Eu fiz algumas críticas dizendo, olha, o que a gente esperava, participação do governo, auxílio, o que a gente esperava não veio. E aí, essa medida eu vejo com bons olhos, porque é uma tentativa de minimizar um pouco, de fazer com que a atividade econômica continue, que os trabalhadores continuem tendo emprego depois disso tudo, porque as notícias correm o tempo inteiro de 25 milhões, 30 milhões de pessoas desempregadas. O resultado disso tudo vai ser muito pesado. Então, essa garantia provisória de emprego, de certa forma, minimiza um pouco isso. A CLT, quando prevê no artigo 611-A que quando tiver redução salarial por acordo ou convenção coletiva, tem que ter garantia de emprego, ela dava um prazo maior de garantia de emprego. Ela dizia que a garantia era pelo período do acordo ou da convenção coletiva e reduzia salário.
nesse aspecto aqui, a gente tem uma garantia um pouco menor, mas para tentar manter, né? E o empregador melhorar as suas condições sem precisar dispensar o empregado. Ana, eu tenho uma pergunta para você, pergunta da Joyce. Ela tocou exatamente no ponto que eu ia tocar. Mas antes eu queria dar só um oizinho para o Luciano Vital, que teve com a gente numa live recente que foi fantástica, também sobre essa análise econômica. Então, quem quiser assistir, vai no meu IGTV, tá disponível. Foi incrível, assim. E a Joyce tocou num ponto que era exatamente o que eu ia te perguntar, que é o seguinte: a gente está no meio de uma pandemia, tá tudo meio que fechado, todo mundo com medo de sair de casa. Como que na prática você vai operacionalizar isso? Travou para você? Operacionalizar os acordos. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai, tipo, no órgão público para poder pedir esse benefício? Nem sei se é benefício o nome que a gente dá para isso. Assim, isso vai Pois acontecer? é. Na verdade, sim. A própria MP disse que o Ministério da Economia vai editar uns atos para até dizer como que o empregador... Porque, assim, a gente tem várias dúvidas nesse ponto. E aí eu compartilho da sua e da Joyce, porque a MP disse que o Ministério da Economia vai editar atos para regulamentar isso, até para dizer, porque ele traz um prazo muito exíguo para o empregador. Celebrou um acordo, tem 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia. Como que vai se dar essa comunicação? Em que termos? Como é que vai funcionar o pagamento do benefício? Como que o trabalhador vai se habilitar para receber? Com a facilidade que a gente tem hoje da tecnologia, estamos aqui, eu em Brasília, você no Rio, conversando com várias pessoas de vários lugares do Brasil, acredito eu que isso vai ser feito por meio eletrônico. Mas a gente vai ter um problema. Você entende, desculpa te interromper, mas você entende que até a edição desses atos ninguém pode fazer nada ou dá para fazer alguma coisa? Já dá para suspender o contrato sem esperar esses atos que vão dizer como? O complicado eu acho que seria, porque o que eu ouvi, na verdade, é que esses atos devem sair amanhã. Então, assim, Ai, eu ouvi que deve ser uma coisa rápida, não tenho certeza, obviamente, a gente foi ouvindo algumas coisas assim de bastidores que vão sendo comentados em grupos de juristas da nossa área, mas que os atos já estavam prestes a sair. Mas eu acho que até que isso seja implementado, é um pouco temerário implementar essas medidas, porque não comunicou o Ministério da Economia. A gente sabe a dificuldade atual do país para receber um benefício. Compartilhando com vocês brevemente uma situação, eu levei 1 ano para receber o meu auxílio maternidade. Então, assim, a gente sabe a dificuldade que é para receber os benefícios, então eu acho que a gente precisa de uma garantia mínima, até porque senão o empregador eventualmente resolve um problema, mas o trabalhador vai ficar desamparado. uhum. Ô, Ana, e aproveitando que você falou, assim, a gente ouviu no bastidor, e realmente, na primeira MP, a 927, gente, eu tava super vendida, porque ela veio, eu falei, gente, de onde saiu esse negócio? Eu não tava esperando. Mas essa MP 936, eu já sabia que isso ia sair, porque a Ana foi me avisando. Então, deixa eu te perguntar, Ana, das conversas de bastidores, você acha que essa regência da situação, que a MP 936 traz, ela vai se sustentar? Não vai ter volta atrás, não vai ter mudança? É isso mesmo que a gente pode... Acredito eu que sim, Isabela. Eu acho que agora essa MP vai ficar. Existem, e aí hoje eu fui observando, a MP saiu na madrugada, de manhã já tinham protocolado uma DI contra a MP, enfim, a gente já tem uma movimentação por trás disso, mas eu acredito que dessa vez vai ficar sim, porque com a prorrogação dos períodos de quarentena, isolamento, enfim, com o estado que a gente está vivendo, é preciso de uma medida emergencial. Então, as críticas que todos os juristas, e aí tive a oportunidade de conversar com o juiz do trabalho, outros advogados, ver outras lives, hoje o dia inteiro foi por conta disso. As críticas que as pessoas estão fazendo já são para os termos dessa medida, e não mais como foi na MP 927, que as pessoas ficaram simplesmente estarrecidas com a disposição do artigo 18. Então, a gente já imaginava que não tinha como se sustentar. Acredito eu que as medidas agora têm como se sustentar. Temos problemas? Temos. Temos problemas de trabalhadores que vão ter uma redução salarial drástica.
Quanto mais na linha do que a gente tinha dito anteriormente, quanto mais ele recebe, maior vai ser a redução. Mas nós temos um benefício emergencial, a gente tem uma possibilidade de manutenção da atividade econômica, porque o empregador está tendo custo e muitas empresas nem funcionando estão. Então, eu acredito que essa medida ela seja viável. Então, o que a gente está ouvindo é críticas a um ponto ou outro. Essa crítica que vocês fizeram e que a Joyce perguntou e você me fez, como que isso vai ser operacionalizado? Realmente, a gente tem visto isso ainda com uma certa preocupação, mas não a ponto de inviabilizar a medida. Entendi. Você consegue me ouvir direitinho? Consegue, né? Perfeito. Perguntas no WhatsApp. A primeira era com relação à arbitragem no campo trabalhista. Se você acha que a arbitragem vai aumentar por conta dessa situação nova, dessa situação de Covid que a gente está vivendo. E a segunda, acho que a pessoa também ela caiu numa coisa muito particular, que era assim, e as microempresas que pagam muitas vezes os empregados com dinheiro e resolveram simplesmente suspender o pagamento, esses empregados não estão recebendo e também não podem cobrar. Será que isso vai virar abandono de emprego? Acho que são problemas que não têm a ver especificamente com a SMP, mas questões que têm a ver com o macro do Covid, né, que a gente está vivendo. Como é que fica essa questão da realidade, da teoria? Eu acho que assim, até a pessoa que perguntou sobre arbitragem, enfim, eu acho que nesse caso específico, a tendência seria muito mais. Eu não acho que aumentaria. Eu tenho visto algumas hipóteses realmente de arbitragem. Os juristas na nossa área, na área de direito do trabalho, são resistentes, porque grande parte dos direitos são tidos como indisponíveis, mas a gente tem visto algumas arbitragens nessa área. A arbitragem é um pouco difícil, e a crítica que se faz, né, que a doutrina faz, é que o custo de uma arbitragem ainda é muito alto e os valores que são questionados perante a Justiça do Trabalho, nessa situação específica aqui, são valores baixos. Então, o custo não se justificaria para a Câmara Arbitral, para todas as medidas que são tomadas. Então, eu acho que nesse caso aí, posso estar errada, mas não seria bem o caminho. Eu acho que nesse ponto, e a minha visão é um pouco romântica, o ideal seria que os sindicatos assumissem um papel de protagonismo. Porque a negociação... eles reclamaram bastante de que com todas as mudanças da reforma trabalhista, com o problema da contribuição, eles perderam grande importância, as pessoas deixaram de contribuir, mas se eles assumissem um papel de protagonista e passassem a reivindicar, porque tem mais possibilidade de fazer isso do que o exemplo que você deu aí de uma trabalhadora específica, numa condição que recebe em dinheiro, o sindicato tem uma possibilidade melhor de negociar. E a própria MP, em períodos de pandemia, de novo a MP 936 trouxe de que convocação de assembleia, divulgação, tudo pode ser feito por meio eletrônico. Então, possibilitou todos esses atos para o sindicato que não está trabalhando lá na sede física. Então, eu acredito que o caminho seria mais esse, ou pelo menos o caminho que eu gostaria que fosse. Porque aí os sindicatos assumiriam um papel importante, assumiria um papel de destaque e aí renovaria, inclusive, as pessoas, os sindicalizados, contribuição sindical. A gente muda um pouco o papel e o cenário, né? Com certeza, acho que faz todo sentido. É nessa hora da crise que a gente vê que, né, é hora de mostrar aqui essas instituições vieram também. Deixa uma complementação, Isabela, que eu lembrei também recentemente assistindo o Instagram do Ministério Público do Trabalho, está muito interessante, eles estão alimentando bastante com as recomendações, notas técnicas, então fazendo um elogio também à instituição, e eu acho que é muito importante porque eles estão se colocando à disposição para mediação. Então, talvez seja também um outro instrumento, eu refletindo aqui, não sei se propriamente a arbitragem, mas a mediação por meio do papel do Ministério Público do Trabalho. Então, eu acho que também é algo que a gente deveria, como operador do direito, incentivar. Com certeza. Deixa eu te fazer só mais duas perguntinhas. Eu não sei se você já tocou nesses pontos antes e eu perdi, mas eu queria te perguntar especificamente sobre a situação dos domésticos e dos contribuintes individuais. O que você vê para essas pessoas? Porque você falou que a princípio a MP seria aplicável a todos eles, né? Então, uma faxineira que é contribuinte individual, como é que fica essa situação? Pois é.
Os domésticos, partindo do pressuposto que a gente está falando daqueles que têm relação de emprego, várias pessoas já até questionaram hoje ao longo do dia. Posso suspender? E aí essas pessoas serem encaminhadas para se candidatar para receber o benefício emergencial. Então, eu acredito que naqueles que têm relação de emprego, até porque o empregador doméstico, diferente da atividade econômica estruturada e que tem mais condições, né? O empregador doméstico não ofere lucro. Então, eu acredito que no que trata dos domésticos, a tendência seria a suspensão dos contratos, sabendo agora o empregador doméstico que eles não vão ficar amparados. Já as diaristas, desamparados, desculpa. Já as diaristas que não têm vínculo empregatício, ou seja, não têm carteira assinada, aquelas que trabalham menos de 3 vezes por semana, entraria naquele outro benefício que está sendo regulamentado pelo governo, que é o desempregado, o trabalhador informal, que vai se candidatar para receber aquele benefício. Então, acredito aqui que seriam hipóteses distintas, mas a tendência também suspender, né, os contratos, seja ele de prestação de serviço, seja ele contrato de trabalho. Você acha que a gente vai ter muita fraude nesse cenário? Ou você acha que não necessariamente? Muita fraude. A gente ficou refletindo sobre esse aspecto ao longo do dia. Eu não sei se a gente teria. Provavelmente, né? A gente lembrando, eu falando disso aí, você fazendo essa pergunta, e eu lembrando dos trabalhadores que se candidatam e daqueles monte de trabalhadores frios, né? Que se candidatam para receber esse benefício. Num cenário de fraude, a situação ficaria muito complicada. Eu acho que o Ministério da Economia tem um papel muito difícil pela frente, que é operacionalizar isso, porque se conceder esse benefício para os trabalhadores com contratos em curso, que né, tem contribuições, enfim, já é difícil, imagina se a gente tiver aquelas quadrilhas para se candidatar à percepção de benefícios com documentos de outros trabalhadores, até que se fiscalize isso tudo, eu acredito que seja bem difícil. Com certeza. Ana, a gente já está se encaminhando para o final da nossa live. Tem mais algum ponto que você gostaria de destacar? Você quer deixar uma mensagem para o pessoal? O que você acha, sim, do nosso andar? Acabou que, assim, com esses cortes e essas dificuldades, a gente não pôde tratar de alguns pontos que são interessantes, né? A gente tinha algumas coisas como nas hipóteses de garantia de emprego, que ninguém acabou perguntando, mas até achei que iam perguntar. Nas hipóteses de garantia de emprego, se eu dispensar o trabalhador, a lei vai trazer percentuais que você precisa pagar se você acabar. Porque ainda assim a gente vai ter empregadores que resolveram adotar redução de jornada com redução salarial e vão precisar dispensar. E aí, está na garantia de emprego. A própria lei já trouxe os percentuais do que vai ter que ser pago. Está no artigo 10, como a nossa live está se encerrando. Depois, se as pessoas quiserem consultar, estou à disposição. Ana, se a gente tem esses pontos que são importantes, a gente segue. Se são pontos fundamentais, a gente vai seguindo. Então tá. Porque no artigo 10, no parágrafo 1º, a própria MP já traz quais são as indenizações nas hipóteses de dispensar o trabalhador durante a garantia de emprego. E eu acho que é muito importante porque a gente sabe que, mesmo adotando algumas medidas, as empresas vão precisar dispensar. Isso assim, pelo cenário econômico que a gente tem ouvido, eu acho que vai ser inevitável. E aí o artigo 10 diz: se eu dispensar o trabalhador na garantia de emprego, além das verbas rescisórias, eu pago uma indenização adicional. Aí ela vai escalonando 50% do salário que o empregado teria direito no período da garantia, na hipótese de redução de jornada ou salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%. Aí depois traz 75% do salário que ele teria direito no período da garantia, na hipótese de redução de jornada / salário igual ou superior a 50% e inferior a 70%. E 100% do salário na hipótese de redução de jornada no percentual superior a 70% ou suspensão temporária.
Por que que eu acho que isso aqui é muito importante, Isabela? Para o trabalhador saber que ele está fazendo um sacrifício, né? Ele vai ter o. Porque não vai ser exatamente a mesma coisa. Lembrando que a gente tem um teto do INSS, então eu volto nesse ponto. Então, o trabalhador que recebe mais vai ter uma redução mais impactante. Então, se ele for dispensado nesse período de garantia, ele ainda tem uma indenização adicional. Porque o objetivo era ele estar fazendo um sacrifício para manter o emprego. Então, nessas hipóteses, tem indenização adicional. Eu acho que outro aspecto importante que eu vi ao longo do dia as pessoas perguntando. A MP 927 vinha e trazia a possibilidade de colocar o trabalhador de férias. Lembra que a gente optou, que a gente conversou? Antecipar férias individuais ou antecipar férias coletivas. Ana, E aí, eu só vou pegar um carregador, mas fala com o pessoal que eu tô te ouvindo e eu já volto. perfeito. E aí, a MP 927 havia trazido essa possibilidade de antecipar. Aí as pessoas perguntaram: mas e os trabalhadores que eu já antecipei as férias? O que eu vou fazer com eles? Posso reduzir a jornada e o salário agora? Cancelo as férias? Não cancelo as férias? E ao longo do dia, com base em várias reflexões, a gente ouviu coisas muito diferentes. Tem gente entendendo que colocou de férias, acabou. Tem que esperar as férias para depois eu implementar outras medidas. Já eu ouvi hoje, ao longo do dia, com outros juristas, e acredito que seja o meu posicionamento, se o trabalhador já tinha adquirido o direito às férias, e eu coloquei ele de férias, eu vou deixar ele gozar as férias, vou pagar pelas férias, e no retorno dele, eu implemento essas medidas. Se ele não tinha direito, eu ia antecipar as férias nem é muito vantajoso para o trabalhador, porque ele não vai ter período para descansar mais para frente. Então, nessa hipótese, se ele não tinha ainda o direito, eu poderia cancelar isso e implementar essas medidas. Eu vi aqui uma pergunta perguntando se era possível demitir e recontratar o trabalhador num período menor que 6 meses. Não teve nenhuma modificação nesse assunto, não que eu tenha acompanhado aqui, pelo menos não da MP 936. Dispensei o trabalhador, eu vou ter que pagar todas as verbas rescisórias. E se eu recontratar num período muito curto, quer dizer, então, que a atividade econômica, a minha leitura, obviamente, que eu faço, é que a atividade econômica não tinha sofrido tanto impacto assim, que o empregador não retorna rápido. Então, se ele recontrata com um curto período, isso é uma fraude ao direito do trabalho. E o artigo 9 da CLT diz: todo ato que é feito com o objetivo de fraudar a CLT vai considerar nulo. Então, eu vejo nessa hipótese, eventual ação judicial, discutindo isso, uma continuidade do contrato de trabalho. Então, não tem uma hipótese de deixa eu rescindir agora e recontratar depois. Eu acho que o objetivo aqui é tentar manter a atividade funcionando e tirar o ônus, repassar o ônus, no caso da suspensão, integralmente ou 70% para o poder público, ou no caso da redução, eu tentar manter o mínimo da minha atividade e pagar proporcionalmente. Bacana que eu vi aqui a resposta, colocando que era exatamente aquilo que tinha sido refletido, enfim. Eu acho que uma coisa importante, Isabela, que eu estou lembrando aqui, foi tanta coisa que eu estou tentando lembrar tudo. Já tá dando parabéns pela didática, é para você, não é para mim. Tá Muito bom. obrigada, eu agradeço. Eu acho que outra coisa importante, o artigo 12 da MP traz um aspecto que a gente não colocou no início e que eu acho que eu não podia deixar de falar. Essas medidas, eu disse assim, elas podem ser implementadas por acordo individual entre empregado e empregador. Mas por acordo individual, elas só podem ser implementadas em algumas circunstâncias. Quais são elas? O artigo 12 traz. Aqueles trabalhadores que têm um salário inferior a 3 vezes o salário mínimo vigente. Que salário é esse? R$ 3.135. A própria MP já traz o valor. O trabalhador que receba menos ou até 3.135 pode negociar diretamente. E os portadores de diploma de nível superior e que recebam 2 vezes o teto
do RGPS. Então, nesse caso, se a gente tiver... Não sei se você lembra, Isabela, quando a gente falou na última live do trabalhador hipersuficiente. Falamos. Lembra desse aspecto? Então, a MP traz de novo esse conceito. A reforma tinha trazido, a MP traz ele. Se você é um trabalhador que recebe até 3.135, ou se você recebe 2 vezes o teto e tem diploma de nível superior, você negocia diretamente com o empregador. Entre essa faixa, precisa de acordo ou convenção coletiva para negociar. E outro aspecto importante é que só ressalva dentro dessa faixa um limite de 25%. Então, se eu reduzo 25% com jornada e salário, posso fazer individualmente dentro dessa faixa. Mas, fora isso, só acordo ou convenção coletiva. Eu acho que esse aspecto é importante, porque eu comecei falando do acordo individual, mas temos que tocar nesse aspecto, porque, de novo, o papel do sindicato para o trabalhador que recebe mais do que 3.135 e menos do que 2 vezes o teto do RGPS ou não tem diploma de nível superior. Acredito eu, Isabela, que algumas pessoas estão fazendo essa reflexão. Por que a gente trouxe um trabalhador que ganha pouco, de certa forma, pouco assim, na realidade do Brasil isso é um bom salário, mas que ganha menos, e um trabalhador que ganha bem mais com um diploma de nível superior? Acredito eu que no trabalhador que ganha menos, é aquele aspecto que a gente colocou, ele não sofre tanto por conta do teto do seguro-desemprego. O trabalhador que ganha bem mais e tem um diploma de nível superior, tem condição de negociar com o patrão, ou melhor, em princípios, presume-se isso. Eu tenho dificuldade de aceitar um pouco, fora do aspecto da pandemia, eu tenho dificuldade de aceitar um pouco negociação direta entre empregado e empregador. Eu não acredito muito, não. Mas aqui está partindo-se do pressuposto que se o trabalhador tem diploma de nível superior e recebe bem, ele tem mais condições de negociar pelas funções que exerce, enfim, ele tem mais condições de negociar diretamente, e aí, por isso, essas pessoas negociam diretamente. Fora isso, precisaria da convenção ou do acordo coletivo. Bom, deixa eu ver se eu coloquei aqui todos os aspectos. A MP fala em resguardar as atividades essenciais, eu acho que isso é bem importante, porque essas medidas, né, têm que ser tomadas com cautela para não parar uma atividade essencial. Eu acho que basicamente a gente falou tudo. Para finalizar, e aí a gente não ficar muito longo, eu até achei que a Isabela faria pergunta, então vou fazer para ela. Da última vez ela me perguntou sobre a constitucionalidade da medida. Não sei se você se recorda. Como que eu via sobre o aspecto constitucional a MP 927? E aí, como eu tenho um constitucionalista aqui, né? Eu acho que das pessoas que mais entendem de controle concentrado, eu acho que atualmente, pelos aspectos práticos e teóricos, em casa, a gente pode debater muito sobre isso, porque a MP fala no artigo 7º, e algumas pessoas também me perguntaram: mas irredutibilidade salarial é um direito do trabalhador somente podendo reduzir salário com acordo ou convenção coletiva? Essa medida, então, não seria inconstitucional? E hoje eu ouvi uma ex-juíza do trabalho muito respeitada, professora, atualmente advogada, que é a Vólia Bonfim, dizendo que, sob o aspecto, sobre a leitura que ela faz, seria uma medida inconstitucional. Fazendo uma reflexão com calma hoje, ao longo do dia, acredito que não seja uma medida inconstitucional, porque a gente não pode olhar um dispositivo da Constituição sob um aspecto absoluto. Se a gente tentar dizer que vamos garantir a todo e qualquer custo a irredutibilidade salarial do trabalhador, a gente pode deixar de garantir todos os outros direitos sociais previstos no artigo 7º. A gente pode deixar de garantir uma série de outras coisas, sob pena, enfim, de ruir o sistema. Então, fazendo uma leitura sistemática de toda a Constituição, eu não defenderia essa posição se a gente não tivesse num estado tão excepcional, numa situação de
de pandemia. Mas fazendo uma leitura sistemática dessa situação em que vivemos, eu acredito que a gente poderia defender, sim, a constitucionalidade da MP, visando garantir outros direitos sociais, visando garantir atividade econômica, porque de nada nos adianta tentar garantir o máximo agora e faltar para o trabalhador emprego e aí acabar faltando tudo. Então, nesse contexto econômico, eu acho que, para finalizar, as palavras que eu tenho é que o direito do trabalho visa proteger, mas também citando até um professor que eu tive, o Otávio Calvé, também juiz do trabalho, às vezes a superproteção desprotege. Então, a gente tem que tentar ter uma medida de tudo aqui para poder defender a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade. Eu acho que é isso. Perfeito. É isso, gente. Acho que a gente tratou de muita coisa dessa medida provisória, certamente os principais pontos. Então, eu queria aproveitar mais uma vez e agradecer muito a Ana por ter estado com a gente. Vocês estão vendo, né? E todo mundo acho que adorou, como eu. A gente viu muitos elogios aqui, muitos alunos saudosos de você que também apareceram, né? Então, a gente queria agradecer muitíssimo a Ana, queria agradecer a você que está nos ouvindo, que vem acompanhando a nossa série de lives do Instituto New Law. Queria agradecer a você pela paciência com essas questões de internet que a gente está vivendo atualmente. Dizer que é um prazer estar com todos vocês, dizer que vocês podem contar com a gente durante essa situação de epidemia. A gente sabe que existe muita insegurança e, pelo menos no campo do direito, a gente quer trazer para vocês um pouco de segurança e a gente sempre traz o que existe de melhor no conhecimento jurídico no Brasil e no mundo. E hoje a gente teve o prazer de estar aqui com a Ana. Vocês podem ver que a qualidade realmente é altíssima. Então, obrigada a todo mundo. Muito obrigada, Ana. Boa noite para vocês.